sei, eu perguntei pro Kaique, vou perguntar pra vocês aqui. O gol dá o Kaique, quem sabe, porque a palavra sumiu, velho, mas tipo, uma credibilidade pra quem sabe aparecer como titular na quarta-feira? O Rogério dá essa oportunidade a ele? A gente chegou até Vocês a entendem debater que, isso. Acho que que foi o pode primeiro fazer isso? assunto que eu e Jacques debatemos aqui foi sobre o Kaique, né? Sobre a minutagem. Ele que vem tendo, em média, 20 minutos. 20, 15, 20. Vem sempre tendo uma minutagem baixa. Tirando a partida contra a equipe do CSA, que ele jogou 80 minutos, e a partida contra o Mirassol, que ele já joga um pouquinho mais. Mirassol não, desculpa. Deixa eu até ver aqui qual foi o jogo que Ceará, ele jogou um contra o pouquinho Ceará mais. ele começa Ceará, jogando, contra o perfeito. Ceará, no 3 a Isso. 0 Ceará e CSA, as duas partidas que ele jogou um pouco mais, mas o Kaique sempre jogando um pouco a minutagem. Faz mais um gol importante, né? Eu acho que sim, credencia ele na briga do espaço. Eu não sei se depois de uma partida, principalmente as partidas ruins do Kaique, se depois ele ganha um puxão de orelha absurdo. De tipo, ó, meu filho, foi muito ruim mesmo, não tem como, porque assim, ele entra com o Mirassol, fica 3 partidas sem jogar. Depois ele tinha feito aquela partida muito ruim contra a Jacuipense, lembra? Aquele desastre que de fato foram aqueles 16 minutos do Kaique. E aí ele ficou mais 5 partidas sem jogar. Então, aí jogou contra o Ceará, ficou mais 2. Não sei. Não sei como é a relação Rogério-Kaique, se é de muitos puxões de orelha, mas são 2 gols nessa pouca minutagem que ele tem, marcou 2 gols o Kaique, e para mim credencia sim, pelo menos a começar, quem sabe, contra o Paysandu, né, Marinho? Quem sabe o Kaique começa contra o Paysandu É num esse jogo que a jogo gente mesmo que deve eu tô ter outro falando, né? resultado. Exato. Então, quem sabe ele começa, credencia esse ponto eu acho que depois de um gol importante, eu acho que o Kaique merecia sim ter uma oportunidade. Vamos Então, pronto. adiantar já já. Então vamos votar no melhor em campo. Queria ouvir todo mundo hoje. Queria ouvir até Gerson e MG nesse melhor em campo. Pior em campo, Jax. Melhor e pior. Pronto. O pior não vou falar não, porque hoje é sacanagem falar de pior em campo. Vou falar o menos melhor, pode ser? É, o abaixo dos demais. Pronto. Aí o empate técnico de Gilberto e Lúcio. Pera aí, pô. O gol, a jogada é de Lúcio também. Cabeçudinho, mas é dele. Pô, aí pronto, então só Cabeçudinho, mas é Gilberto. dele. Então só Gilberto, só Gilberto. Tudo em cima do corte, Gerson né? Pérez. Gerson Rapaz, Pérez. pra mim o melhor, Caio Alexandre. E o menos melhor, no caso, no segundo tempo, Gilberto. Gilberto foi depois que cansou, eu acho, né? Eu acho que é isso. Tipo, até o Henrique o César Henrique tá dizendo aqui, Gilberto vem abaixo há vários jogos. Eu acho que é depois que daquele jogo lá do Cruzeiro também, que o Arias machuca, porque o Gilberto ele já vinha jogando antes, né? Já vinha tendo alguns jogos, daí quando o Arias machuca, ele passa a ficar 90 minutos, né? Nos últimos jogos, e aí dá uma oscilada. Quem é o próximo aí? MG? MG viu o jogo, MG? MG não viu um bocado de policial, vai ver o jogo. Pra mim é muito complicado falar sobre isso, quer dizer, bem detalhe, por conta do desempenho. Eu acho que o coletivo em si, fora de casa, especialmente contra o Palmeiras, desempenhou muito bem. Por conta disso, para mim, a vantagem está um pouco mais também com o Caio Alexandre, mas tem o Everton Ribeiro, tem o próprio William José, que, salvo engano, o William José com o Everton Ribeiro deu um chute na trave, não foi? Ou seja, eu acho que até as mudanças Foi, o continuou William com o mesmo José, o nível chute na técnico, trave. com base nisso, acabou não tendo. Fez o gol, né, do Eric. Agora, acho que o coletivo em si, pra mim, que é a bola de ouro, tá todo mundo, mas eu boto o melhor em campo, o Caio. E o pior, eu posso dizer, o nível técnico abaixou por conta do segundo tempo, mais o Gilberto, mas não é nenhuma crítica. Eu acho que o elenco todo, o desempenho em si, coletivo, foi o mais importante pro triunfo de hoje. Isso que pra mim é nota 10. Essa mensagem aqui eu vou ler antes de Yuri falar o voto dele. O Gildson Aquino, ele mandou aqui, ó, melhores, Kaique por conta do gol, um gol importante, e Jean Lucas por conta da tabaca que ele deu e Estevão. Acho que o Jean Lucas entrou no vestiário agora no pós-jogo, né? Aí virou pra Jubinho e fez assim, ó, você não é sem pai e sem irmão, não, descontei, viu? Tá lá, tá 0-0, ou melhor, tá 1-1, e pronto. Eu acho que o MG foi muito feliz quando ele fala que o coletivo foi muito bem, porque assim, tem vários destaques individuais nessa partida, tem vários destaques positivos. E aí a gente pode citar alguns. O Caio Alexandre, como vocês já falaram, para mim foi muito bem, e uma partida espetacular do Caio Alexandre, independente de qualquer coisa, o Caio Alexandre foi muito bem. Ajudou na construção, ajudou também defensivamente, é um cara diferente, deu aquele passo pro Ademir rompendo linhas, é muito diferente o Caio Alexandre.
deu uma assistência na última partida, hoje foi muito bem de novo o Caio Alexandre. O David Duarte, a gente já destacou aqui, para mim foi muito bem. O Ramos Mingo, para mim, foi muito bem. Muita gente falando do Jean Lucas, que para mim até chegou a oscilar em alguns momentos. Teve alguns momentos ruins do Jean Lucas, mas de fato é um verdadeiro um fôlego absurdo, né? Um cara que corre o tempo inteiro, o campo inteiro. Caio Alexandre também foi muito bem. Gostei da partida, aí já um pouco mais abaixo, gostei da partida também do William José, mesmo com aquela furada, ou enfim, aquele chute não realizado, eu acho que foi muito bem o William José, e não foi pela bola na trave, eu já destaquei isso desde o intervalo, destaquei a boa partida para mim que vinha fazendo o William José, mas só para mudar até um pouco o voto, e para mim a disputa é muito justa, inclusive, entre eles, no melhor em campo, os votos aí, se seguir essa linha, tá tudo muito bem. Eu fico com o Luciano Juba, porque eu também destaquei no primeiro tempo quanto vinha bem o Luciano Juba, ajudando dos dois lados, tanto na ala, tanto do lado esquerdo, na parte defensiva, quanto na parte de construção no meio de campo, jogando ao lado do Caio Alexandre. E no segundo tempo ele teve um trabalhão, pelo menos na teoria. O Estevão é diferente. Não é à toa que com essa idade já vendido para o futebol europeu, bagunçando, ajudando no título do Palmeiras da temporada passada, sendo decisivo, é um moleque extremamente diferente, será jogador de seleção brasileira, titular logo, e teve um trabalhão, mas que ele deu conta do recado, foi muito bem o Luciano Juba de novo, mesmo com a sequência absurda de jogos que vem o Luciano Juba, é a 11ª partida do Luciano Juba, sendo 9 como titular, então assim, nessa parte do cansaço, o Luciano Juba também tá nessa anos, aí, irmão. 24 ou 25? O Jubinha, eu acho que é por aí. Posso dar uma olhadinha aqui, mas é outro que vem jogando muitas partidas consecutivas e ainda assim dando conta do recado, ainda assim mantendo bem o excelente desempenho com gols, com assistências. 25. É 9-9 ele. Ainda assim mantendo o nível muito alto Luciano Juba. Então meu voto fica com Luciano Juba, mas repito, se vocês falarem do Caio Alexandre tá justo, quem votar no Mingo tá justo, quem votar no David Duarte tá justo, acho que todos eles fizeram, o Jean Lucas, como alguns falaram aqui no chat, acho que todos estão bem entregues. Abaixo eu acho que fica por aí mesmo. O Gilberto não foi tão bem, mas esse ponto levantado pelo cansaço tá sem o Arias e vai ficar sem o Arias por algum tempo, é uma parte considerável do Gilberto. E também teve muito trabalho, foi muito ativo durante todo o jogo. Então, assim, concordo com o Jax que votar no pior hoje é pesado pela exibição. Então, menos pior, podemos falar assim, talvez. O Gilberto, o Lúcio jogou menos minutagem, Marinho destacou também, participou do primeiro gol. A gente fica com o Gilberto só por esse sentido mesmo. E assim, eu acho que até quando o time vai bem, eu uso esse termo que eu acho melhor, que é o seguinte, abaixo dos demais. Não é que tenha sido o pior, é que talvez não estivesse ali na mesma sintonia com o que o grupo entendeu para o jogo. É um Gilberto que no primeiro tempo, tipo, a princípio, é porque a galera aqui gosta muito de fazer pergunta pro Rogério, a princípio eu achei que a coletiva seria só eu e Baraúna mesmo e tal. E tinha um brother que tava no canal de João Bahia e aí fez a pergunta também. Então tava muito disso, de 2 ou 3 perguntas pra gente. Eu ia falar de um lance que eu vi aqui, o Rogério, tipo, que ele citou na última coletiva, que quando o Gilberto vai pro outro lado, o Gilberto sai do pé dele e começa a achar que é atacante, que não sei o que, tal. E que quando joga do lado dele, ele segura. E literalmente ele segurou o Gilberto no primeiro tempo em um tiro de meta. Que o Gilberto foi se picar, ele agarrou o Gilberto pelo braço e puxou e mandou voltar para dar opção na saída de bola, né? Então, tipo assim, Gilberto, ele teve esse ponto de sintonia fora ali do eixo no sistema defensivo, mas não comprometeu. O Gilberto tem alguns lances que ele desliga, e isso, gente, é excesso de confiança. É quando, como no jogo anterior, ele mata uma bola no peito dentro da área. Como no jogo contra o Santos, ele tira uma bola devagar e a bola cai nos pés de Tassiano. Quando em alguns momentos você tem que dar um bico na bola. Eu tava assistindo o jogo, rapaz, foi quem mesmo? O do Criciúma. Aí o Hermes é lateral esquerdo, né? O Marcelo Hermes. A bola cai do lado direito, o Hermes corre mais do que o atacante, ele chega na bola, ele tinha possibilidade de fazer qualquer coisa com a bola. Um exemplo de voltar com o goleiro, de tentar driblar o atacante e tal. Só que o pique que ele dá, parece que ele já chega sem perna, que ele dá um bico na lateral e volta para a posição dele. Às vezes o que falta no Bahia é isso. Certos momentos ali, eu dou um bico, bum, acabou, me livrei. Perder a bola, pronto, pessoal, eu vou correr atrás de tentar recuperar, porém era melhor eu me livrar do que tentar sair bonito, tentar sair tocando, e aconteceu o que aconteceu contra o Cruzeiro, né? Quando o Ronaldo segura a bola e vai dar um chutão e
faz um pênalti. Eu acho que nesse ponto do Gilberto, e principalmente depois que ele cansou. Só que o Rogério não tinha outro lateral no banco, né? Não tinha outro lateral. Ia improvisar alguém, se improvisa ali o quê? Você bota o Fred num jogo desse. Quando o Gilberto cansa, o jogo ainda tá 0-0. E o Palmeiras tinha crescido no jogo. Aí imagina aí, Fred, 18 anos, entra em campo, no Aliança, pra fazer o quê? Pra marcar Vitor Roque. Aí primeira bola, Vitor Roque ganha, sai o gol, a gente já tá aqui. A gente, que eu digo geral, torcida e imprensa. Malhando o Rogério, malhando o Fred, né? Por que tirou o Gilberto, que não sei o quê. Então, assim, eu acho que esse ponto do cansaço, o quanto a gente tá sofrendo com lesões, com ausências na equipe, né? Tipo, de não ter essa peça ali, não ter um lateral reserva. Então foi muito disso, de como o time tava em campo aqui. Viu? Meu voto, pra sair desse assunto de voto, pra não lenhar o corte de MG, para mim o abaixo, o Gilberto, principalmente depois que cansou. O Lúcio, ele tem que entender que o time é dinâmico e ele tem que fazer o que ele fez no lance do gol. Pegou a bola, levanta a cabeça, passe rápido e adianta o lado para receber. Quando ele tenta driblar 2, 3, ele perde a bola e prejudica a equipe do Bahia. O meu voto de melhor em campo, ano passado quando a gente esteve aqui, eu vi o Flaco Lopes ganhar todas as jogadas aéreas. Todas, fazer aquela casquinha e o Palmeiras entrar pelos cantos e por pouco não fazer gols. Hoje o Flaco Lopes não fez uma. Hoje onde o Flaco Lopes ia, esse cara tava. É de honrar a partida do DVD, de falar da partida do Juba, do Caio Alexandre, mas eu vou dar o voto a um cara que tem 23 anos, né? 23, parece que tem 32. Uma experiência absurda, joga demais, cabeça erguida. Santiago Ramos Mingo, pra mim, o melhor em campo. Nesse setor de defesa e fazendo com que a gente distribua os votos. Pra Caio, pra Juba, o DVD, pra um Kaique pelo gol, e por isso que eu vou dar o voto ao Santiago Ramos Mingo